Eu fico impressionado como Deus é criativo na maneira de dizer o que Ele quer dizer. Ele é muito didático. Ele toma exemplos, modelos e expõe diante do seu povo para que seu povo seja confrontado. É muito interessante isso. Por diversos momentos no livro de Jeremias, Deus ordena que ele faça alguma coisa, que ele tome algum objeto, que ele tenha alguma atitude para demonstrar ao povo alguma verdade que ele quer transmitir, que ele quer ensinar, ou alguma exigência que ele quer fazer. E no capítulo 35 de Jeremias há uma história muito interessante, muito interessante. Deus diz para o profeta Jeremias ir até a casa dos recabitas, falar com eles, chamá-los para a casa do Senhor, né? Se reunir ali com eles e oferecer a eles vinho para que eles bebessem. E Jeremias faz exatamente isso, vai até os recabitas, chama ali todos os filhos, né, da casa dos recabitas, leva à casa do Senhor, a câmara dos filhos de Anã, que é o que está sendo descrito no versículo 4, e aí no versículo 5 diz o seguinte: e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse, bebei vinho. Então Jeremias faz exatamente como Deus ordenou. Mas olha a resposta que os recabitas deram a Jeremias quando ele oferece vinho a eles. Veja a resposta. Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, não possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Olha o nível de obediência desses homens para com o seu pai, ou seu avô, Jonadab. E diz na sequência, no verso 11, quando porém Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos, vinde e refugiemo-nos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então eles explicam ali por que eles estavam em Jerusalém. Então naquele momento vem a palavra de Deus, a palavra do Senhor a Jeremias. E me perdoe ler tanto, mas é extremamente importante para a gente entender a maneira como Deus é didático ao nos ensinar, ao nos mostrar o que Ele requer de nós. Então, versículo 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens do seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu, por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não me responderam. Então Deus toma o exemplo dos filhos de Recabe para mostrar que nível de obediência ele esperava daquele povo.
Assim como os filhos de Recabe obedeceram em todas as coisas, o seu povo, o povo de Israel, os judeus, deveriam ter obedecido a Deus, ter ouvido a voz de Deus, que diariamente, começando de madrugada, lhes apresentava o que eles deveriam fazer. Com relação à casa dos recabitas, o Senhor disse o seguinte, versículo 18: à casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedeceste ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Veja que promessa linda, né? Eles obedeceram aquilo que seu avô havia dito a eles que eles deveriam fazer, e isso trouxe um benefício muito grande para eles, e o Senhor disse que não faltaria homens que andassem na presença de Deus naquela família. Então fica aqui para a nossa reflexão, qual é o nível da nossa obediência, que modelo nós temos seguido? Nós somos pessoas, os seres humanos seguem exemplos, seguem modelos. É assim com cada um de nós. Nós elegemos pessoas em quem nós confiamos e a quem nós damos ouvidos. É assim que nós fazemos. Mas será que nós temos dado ouvidos à voz do Senhor? Será que nós temos obedecido à vontade de Deus para a nossa vida? Então, cabe aí a gente pensar mais um pouquinho sobre isso, e entendendo que Deus é bastante repetitivo quando nós não tomamos decisões rumo àquilo que Ele espera de nós. Então, que Deus te abençoe, tenha um bom dia.